Senhores e senhoritas, aqui é Ian Kirigaya. Mais um vídeo improvisado aqui gravado no canal. Pessoal, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo hoje dessa vez, mas eu estava conversando com uns colegas aqui, qual eu transaciono Bitcoin, né? Que eu compro diretamente com eles, P2P, eu não compro por corretora mais. E a gente estava tendo uma discussão aí, cara, que a gente. O interessante de fazer um networking, cara, é que você vai obtendo informação de várias pessoas em várias partes do país, né? Essa é uma coisa muito boa, cara, da internet, né, cara? A informação corre muito rápido. Então, senhores, tá circulando o depoimento de um deputado que é o príncipe monárquico, né, que virou deputado, Orleans e Bragança, acho que algum de vocês devem conhecer. Ele estava falando que as coisas que andam acontecendo aqui no país ultimamente tá criando um enquadro para uma coisa muito perigosa que vai poder estar acontecendo se o governo quiser fazer, ele vai poder fazer. Do que se trata que eu estou falando, senhores? Vocês lembram que eu conversei com vocês muitos vídeos atrás, contei sobre os problemas monetários do governo, pau, inflação, e lembro que eu citei lá nos vídeos anteriores, lá, por exemplo, quando eu falei aquela série do INSS lá, ações como Previdência, cripto versus ações e inflação, blá blá blá, do confisco do plano Collor e do plano Sarney lá, que controlou preços, etc. Então, senhores, o que eu estava observando é que foi proibido o confisco de poupança, essas coisas, a revelia do governo, que foi o que aconteceu com o Collor, né? Que ele simplesmente confiscou a revelia, né? Porque o governo estava fiscalmente quebrado por causa da inflação. Então foi refeita essa lei que não pode mais confiscar dinheiro das pessoas à toa. Porém, essa lei de confisco que está aqui na tela, como vocês podem ver, empréstimo compulsório. É o quê? No que nada mais é um nome bonito para falar que vai confisco estatal, entendeu? E senhores, eu estava observando aqui, ó, na matéria. Eu vou ver se eu coloco o link para vocês no primeiro comentário fixado. Eu vou ler aqui para vocês. O que é empréstimo compulsório? Empréstimo compulsório é uma modalidade tributária através da qual o governo brasileiro pode arrecadar fundos em circunstâncias excepcionais, todas elas previstas em lei. Para que a cobrança ocorra, as reservas públicas devem ser insuficientes para cobrir o custo de emergência ser mitigada. Portanto, trata-se de um tributo inconstante, escriturado em condições especiais e para atender finalidades especiais. Ou seja, o governo pode baixar o decreto de empréstimo compulsório em situações excepcionais, mas não a revelia mais, como eu disse para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui quais são as possibilidades do confisco. Aqui, ó, guerra. Logicamente, todo mundo sabe que existe o imposto extraordinário de guerra, né? Que ele é o IIEG, tá? Isso sempre existiu, ó. Esse imposto de guerra aqui ele já foi usado desde a Guerra do Paraguai, ali, 1865 a 1870, entendeu? Então, mas esse aqui não é um caso que pode afetar a gente iminentemente, mas as outras condições ali que vocês vão entender o que eu quero dizer. Ó, segundo enquadramento para o confisco. Emergência nacional. Prestem bem atenção que eu vou ler aqui para vocês. Outro aspecto que torna o Brasil de certa forma privilegiado é que a incidência de catástrofes naturais por aqui é menor e menos intensa, comparando com outros países. Não há, por exemplo, terremotos, furacões, tufões, maremotos, embora haja chuvas, que em algumas cidades podem causar grandes estragos entre enxurradas e deslizamento de terra. Mesmo assim, como você deve ter percebido, quando as chuvas são calamitosas, é sempre de forma localizada. Esse cenário faz com que seja praticamente impossível o empréstimo compulsório para atender a um estado de calamidade de proporção nacional. Afinal, como diz a linha 2 do artigo 15 do Código Tributário Nacional, esse tributo pode ser exigido por ocasião de. Vou citar aqui quando que esse confisco pode ser atribuído a catástrofes naturais. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Dessa forma, a calamidade pública em questão tem que ser algo fora dos padrões da normalidade,
quando se decreta esse estado de calamidade nacional. E por isso que o governo não pode recorrer a empréstimo compulsório para amenizar efeitos da seca nordestina ou algum tipo de fenômeno que é recorrente. Vocês entenderam? Além disso, a seca ininterrupta só afeta o Nordeste, ainda que considerassem os laços de interdependência econômica com outras regiões. Sendo assim, o tratamento de catástrofes climáticas devem atingir proporções nacionais. Senhores, o que aconteceu ali no RS? Pensem aí, o que aconteceu no RS? Uma calamidade de proporções anormais. 98% basicamente do estado foi pro saco. Mesmo assim, só por isso daqui não enquadra numa questão de liberar o confisco para o governo por causa de um detalhe, porque isso daí afetou, por enquanto, somente o Rio Grande do Sul. Só que o que acontece? Vamos imaginar uma coisa aqui, senhores, que não está muito fora da realidade. Para quem aí está dormindo no ponto e acredita que o que afetou no RS lá não vai afetar o resto do país, está dormindo no ponto, gente. 70% da produção de arroz, feijão e soja vem de lá. Ou seja, arroz, feijão e óleo e azeite, óleo de soja, literalmente vai cair 70% a oferta no país. Se o governo tiver dinheiro para importar essa demanda gigantesca, ele vai conseguir suprir o mercado interno, porém ele vai se endividar em dólar. Por quê? Porque para você importar coisa, você vai ter que... A commodities são negociadas em dólar, o governo vai ter que queimar a reserva em dólar. Agora a questão é, será que o governo vai ter culhão o suficiente para bancar toda 70% da alimentação do país durante mais ou menos um ano e meio? Porque se o Rio Grande do Sul conseguisse recuperar, vamos dizer milagrosamente, em um ano, ele ainda vai ter que esperar conseguir plantar uma safra que vai demorar em torno de 6 meses para conseguir colher. Fora colher, até fazer isso circular no país, vai demorar mais uns 3 meses. Então vamos tentar ser otimistas pensando que se o Rio Grande do Sul conseguir se erguer em um ano e conseguir plantar e distribuir, gente, a gente vai ter uma normalização do setor alimentício daqui pelo menos 2 anos. No dia que eu tô gravando esse vídeo hoje, provavelmente ninguém tá quase sentindo algum efeito de inflação nos alimentos, fora a inflação que a gente já teve no ano passado. Mas, pessoal, a gente pode entrar numa coisa bem grave, cara. Isso aqui o pessoal vai pensar assim, pô, o canal do Ian agora virou o canal do Apocalipse, tá ligado? O Ian virou 180 graus, agora só tá trazendo desgraça. Não, gente, tipo, eu fiquei preocupado com isso aqui. Isso aqui serve de alerta, tá? Por quê? Nesse caso aqui, o estado do Rio Grande do Sul está em emergência, o estado está em emergência de calamidade pública. Porém, como eu disse aqui, ó, lendo isso daqui, o estado por si só do Rio Grande do Sul não pode gerar o fator gerador de poder o governo ter propriedade de criar um confisco para ajudar o Rio Grande do Sul, porque é só lá. Porém, quando o que acontece em uma parte lá do país afeta o país inteiro, o governo pode sim aplicar daí o confisco, porque é uma coisa que além de extraordinária, pode afetar nacionalmente o país. Senhores, pensem aqui comigo. O governo já não tá, ele já torrou todo o dinheiro que tinha. O governo está aumentando imposto pra caralho, porque ele tá torrando dinheiro, dando um aumento para juiz e pagando as benesses deles lá. O governo vai ter que torrar as reservas internacionais se ele quiser comprar alimento importado. Vai importar da Tailândia, vai importar de onde for. E geralmente vai ter que ser muita comida, entendeu? Esse tipo de importação de comida não é a mesma coisa que aconteceu há mais ou menos 3 anos atrás no governo do Biruliro lá, que ele teve que importar arroz lá porque teve uma crise anos atrás aí que envolveu também alimentos. Só que eles estavam em superávit fiscal e tinham reserva gorda de dólar. A gente está em déficit fiscal e com reserva restrita de dólar. Pessoal, isso é muito grave, porque olha os fatos que vão gerar isso. Aumento de preço de comida, o preço do dólar vai explodir,
tá? Provavelmente e aí isso daí vai acontecer por causa do efeito da exportação e o país provavelmente se tiver subindo a inflação, isso vai ser mascarado. Porém, o que vai acontecer? Os investidores internacionais provavelmente vão fugir daqui muito mais, entendeu? Então, eu acredito que as empresas que são um investimento delicado, como empresas de varejo, empresas de tecnologia, os caras vão sair com o capital daqui e sumir para fora, entendeu? Então, tudo levando para a taxa de juros lá dos Estados Unidos na renda fixa deles, lá que está boa ainda. Então, senhores, uma das coisas que vai poder acontecer é o quê? Se o governo tiver que importar comida durante quase 2 anos até o Rio Grande do Sul se recuperar, não vai faltar dólar aqui dentro. Senhores, e se faltar dólar, o que vai acontecer? O governo vai ter só duas opções. Ou ele vai confiscar as contas das pessoas, ou ele vai ter que imprimir dinheiro de alguma forma. Como que seria isso? E essas duas opções são muito ruins, são péssimas, são terríveis. Por quê? O governo pode sim, essa medida aqui seria extremamente impopular, provavelmente acho que eles não vão querer fazer, porque eles iam perder qualquer chance de reeleição. Só que eles podem fazer. E olha só que interessante, pessoal, eu não tinha parado para ler essa questão do confisco, eu achei que tinha acabado no governo do Fernando Henrique o confisco, a revelia, né? Mas existe ainda, cara, eu não sabia disso. E então, esse caso da emergência do Rio Grande do Sul, causando falta de alimentos aqui e esgotando a reserva de dólar para fazer importação de comida, o governo vai ficar quebrado. Não vai ter como fazer swap de câmbio, entendeu? Para fora. Então, quais são os dois cenários, senhores? O governo pode tentar emitir tesouro direto com taxa de juros alta para atrair os investidores externos para trazer o dinheiro para cá. Por exemplo, o Tesouro Direto hoje está pagando o IPCA, né, que é a taxa de inflação que eles dizem que é, né, mais 6%. Isso não está sendo suficiente para o pessoal ficar trazendo dinheiro para cá. 6% de juros mais inflação. Uma opção do governo é começar a emitir títulos com juros absurdos, por exemplo, IPCA mais 25% de juros. Ou seja, fazer o investimento do cara no Tesouro Direto render 35% ao ano, tá ligado? Se ele fizesse isso daí, talvez ele conseguiria atrair um pouco de capital externo para cá. Porém, isso daí dá um endividamento surreal para o país, entendeu? Isso daí seria só como é que eu vou dizer? Seria uma forma de captar dólar, entendeu? Só que o que acontece? O investidor não vai ser burro. O governo pode até tentar fazer isso, dar uma taxa de juros alta no Tesouro Direto e atrair o dólar. Mas se o investidor está vendo, putz, o governo do Brasil está tentando atrair meu dólar, mas ele está sem reserva de dólar. E ele vai usar meu dólar para gerenciar uma crise dele. Então o investidor estrangeiro vai pensar assim, porra, tá, mas ele está me pagando 36% ao ano, mas se eu quiser tirar meu dólar, eu não tenho garantia nenhuma que o governo do Brasil vai ter o dólar para me devolver no câmbio, para me tirar o dinheiro daqui se eu quiser. Ou seja, eles não vão querer trazer dinheiro para cá mesmo se a taxa estiver alta, se for num caso de calamidade econômica. Pessoal, as pessoas não são idiotas. Então resta duas coisas para o governo fazer. Eu falei, o Tesouro Direto, que eu acho muito improvável que se acontecer esse cenário dar certo. O segundo cenário é mexer com a liquidez, ou seja, arrumar dinheiro internamente. Ou por esse confisco aqui que eu mostrei para os senhores aqui, ou imprimindo dinheiro. Qual que é uma forma de imprimir dinheiro hoje em dia aceitável? Se o governo fizer aí é uma forma populista de ainda ganhar voto e tentar resolver esse BO aqui, por exemplo. Que é o quê? O governo ou confisca, eu acho que ele não vai fazer isso, ou ele vai criar um auxílio emergencial igualzinho aconteceu em 2020. Só que você tem que parar para pensar, isso é impressão de dinheiro, gente. Entendeu? Se eles resolverem, por exemplo, falar assim, olha só, pessoal, o preço do arroz está subindo, a gente não está conseguindo importar. Então a gente vai dar um auxílio emergencial por um ano de R$ 350 todo mês para todo mundo. Isso é impressão de dinheiro, gente. Isso é expansão monetária. Isso daí vai causar uma inflação desgraçada, cara. Entendeu? Mas o que vai acontecer?
Se o governo, não adianta o governo querer fazer isso também e querer dar dinheiro para as pessoas porque o arroz está caro, porque mesmo se der dinheiro para as pessoas, se não tem o produto, se o produto fisicamente não existe lá para comprar, o que adianta? É que nem o cenário de Venezuela, cara. Não adianta o governo ficar dando dinheiro para as pessoas e não ter o produto para comprar, entendeu? O preço vai subir, 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 subir. Aí o governo vai querer fazer o quê? Vai querer congelar os preços. Vocês entenderam que a gente está entrando num cenário muito nebuloso, gente, e perigoso? Então, esse negócio do confisco aqui, esse tudo que eu tô falando para vocês, é para você, tipo, pô, vamos acordar aí, cara, que o negócio que tá pegando aí não é brincadeira não, cara. O pessoal do Nordeste lá, essas pessoas que estavam brigando, tirando sarro do pessoal do Sul lá que se fudeu lá com aquilo lá. Ah, milícia mesmo, são tudo um sulista lá, um bando de chato, progressista. Ah, não, são um bando de bolsonaristas lá, biruliro, sei lá, os caras. O pessoal não sabe o que vai acontecer, cara. O pessoal parece que não entende de cadeia logística, cara. Não entende de como que funcionam as coisas. Sério, gente, isso daí tá me preocupando bastante. Eu, pessoalmente, eu e a Nikirigaia, pessoal, eu tô comprando arroz, eu tô comprando um alimento não perecível lá na minha casa, a rodo, cara. Apesar de eu morar sozinho, eu já tô com 25 quilos de arroz na minha lá, cara. E tô estocando em garrafas de 5 litros d'água vazia, fazendo aqueles estoques de armazenamento, cara, que o pessoal faz lá para não mofar, não estragar, para deixar um pouco em casa, porque a gente não, eu sempre me adianto das coisas. Esse vídeo de hoje aqui, não tem muito a ver com economia, não sei o que. Não, pessoal, é mais um desabafo meu de preocupação que eu vendo, como todos vocês aqui do canal são pessoas queridas por mim, deixar esse alerta aqui para vocês pegarem e pensar um pouco a respeito, entendeu? E o mais interessante agora, senhores, nesse absurdo aqui do confisco, tanto se acontecer um confisco, provavelmente o governo ia confiscar o quê? Ele iria confiscar as contas de FGTS das pessoas. Isso seria, talvez seria o mais aceitável e menos dolorido para as pessoas. Ou ele iria confiscar o FGTS de todo mundo e valores de poupança. Ah, Ian, você está viajando. Eu vou achar aqui parte do artigo para mostrar para vocês qual que é os requisitos, né? Deixa eu achar aqui. Em qual foi no governo Collor, cara. Tá escrito aqui, ó. O requisito para executar o empréstimo compulsório provavelmente seria o mesmo requisito do governo Sarney. Tem aqui uma parte da matéria que fala. Quer ver, ó? Deixa eu achar aqui para ler para vocês. Não, Eletrobras não. Fundo Nacional de Desenvolvimento. Então aqui, ó. Que nem o plano Collor, né? O último caso de empréstimo compulsório que se tem notícia remonta a 29 anos. Aqui, pela idade da matéria antiga, faz mais ou menos 33 anos. Em 1990, que então o presidente Fernando Collor instituiu o plano de recuperação da economia que levava o seu nome. Esse plano foi dividido em etapas, que foi recolhimento de excesso de poupança, excesso de riqueza, em excesso de poupança, tentativa de privatização de estatal, e ele criou um monte de restrição de liberdade. O Collor, gente, para vocês terem noção, antigamente as pessoas podiam dar cheque sem nome. Já viu falar do termo cheque em branco? Até 1990, eu poderia colocar um cheque, colocar assim, ó, eu, Yanni Kirigaia, dou esse cheque aqui de R$ 1.500. Não aí eu passo um risco no nome da pessoa. Eu passo um risco lá no quem recebia. Ou seja, o cheque não tinha nome de quem ia receber. Qualquer pessoa que pegasse aquele cheque podia sacar na boca do caixa, entendeu? Ou seja, coisas que deixavam uma pessoa anônima para evitar tributação. O governo Collor foi lá e cerceou um monte de coisa para tirar a liberdade das pessoas, para ele conseguir confiscar mais imposto das pessoas, entendeu? E foi, lógico, foi um fracasso, tá ligado? E também o governo Sarney, ele também decretou o empréstimo compulsório. Eu vou ler aqui, ó. O empréstimo do Sarney foi uma das medidas de contenção do governo.
cuja pasta econômica era comandada pelo ministro Dilson Funaro. Esse empréstimo está previsto no artigo até hoje. Decreto-Lei número 2288, de 23 de julho de 1986. Seu texto diz: é instituído como medida complementar ao Programa de Estabilização Econômica empréstimo compulsório para absorção temporária, preste atenção, do excesso de poder aquisitivo. Ou seja, foi isso mesmo que você leu. O empréstimo compulsório, naquela ocasião, tinha como finalidade absorver o excesso de poder aquisitivo. Então, isso daí demonstrava que o governo, na cabeça do governo, ele tinha uma ineficiência do sistema tributário, que tinha dificuldade de roubar as pessoas, roubar muito imposto e gerir tipo, o imposto para as, entre aspas, políticas econômicas. Então, senhores, todo esse cenário que eu coloquei para vocês se enquadra nisso aqui, cara, entendeu? Então, eu realmente estaria muito preocupado em as pessoas que estão com grande quantidade, não precisa nem ser tão grande quantidade de dinheiro guardado no banco, cara, entendeu? Principalmente o banco estatal, tipo o Banco do Brasil, Caixa Econômica. E para vocês terem noção, na época do governo Collor, foi confiscado um valor X e quem tinha um valor abaixo do X ficou com o dinheiro. Ah, pessoal, a internet tá ligada aqui ainda. Pronto. Então, pessoal, ó, em valores atualizados hoje, na época do Collor, quem tinha acima de 15 mil reais na conta, ele confiscou tudo. Tudo de dinheiro que tinha no banco acima de 15 mil reais foi confiscado. Agora você imagina, tá? Nós pessoas, a maioria de nós às vezes tem poupança, mas não chega nem a ter 15 mil reais, né? Você vai pensar assim. Mas senhores, as empresas têm milhões, têm muito dinheiro guardado. Você imagina uma empresa multinacional que tem que pagar seus funcionários? O governo simplesmente confisca a conta de todas as empresas e fica só 15 mil. Fica só 15 mil na conta. Como é que as pessoas vão pagar salário? Como é que as pessoas vão fazer as coisas? Entendeu? Então, na época, muita gente se suicidou por causa disso, entendeu? Muito problema sério deu. As pessoas tiveram que ficar, gente, basicamente, tipo, vivendo, dando cheque predatado. Esse cara, acho que se eu não me engano, teve um período que ficou ali de 3 a 6 meses as pessoas se pagando com cheque, porque não tinha dinheiro circulando, cara, não tinha dinheiro, entendeu? Então, o governo do Narnia pode fazer uma coisa muito linda. E precisamos unir o Brasil para ajudar os gaúchos, não sei o que. Então eu aqui vou estar decretando que todos precisam ser solidários, blá blá blá. Aí faz uma campanha de propaganda maravilhosa, linda, todo mundo vamos, chora, vamos ajudar o cavalo caramelo no telhado da puta que pariu. Porque a impressão que dá que eles preferem fazer as coisas para ajudar os animais e a vida humana tá abaixo do animal, cara. É extremamente satânico essa porra, né? Aí o governo vai lá, fala que vai ter que ter os brasileiros vão ter que ter compaixão porque ele vai mandar uma proposta para o Senado e para a Câmara que todos precisam abrir mão de alguma coisa para ajudar o próximo. Daí eles vão propor, talvez, que eu falei, ou confisca o FGTS de todo mundo, ou vão confiscar o FGTS mais a conta de todo mundo. Você entendeu? Provavelmente o estado do Rio Grande do Sul precisaria de, sei lá, meio trilhão, ou seja, que uns 500 bilhões, eu não sei, 50 bilhões para ser reconstruído. Talvez recolhendo o FGTS de todo mundo já daria para pagar isso daí. Porém, como eu citei para vocês, a questão não é só por esse motivo que justifica o confisco. É por causa, se acontecer a calamidade de inflação e falta de alimento, cara, por causa do que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aqui vai gerar o fator gerador nacional federal para gerar o confisco. E eles podem fazer isso aqui, ou senão, como eu falei, eles podem imprimir dinheiro pra caralho dando auxílio. Só que assim como a gente que conhece a economia austríaca sabe, não adianta eu ter uma pilha de dinheiro para comprar um negócio, sendo que só é fabricado, só tem baixa quantidade daquele produto lá no mercado. Então não adianta, entendeu? A inflação vai estourar. Aí o governo vai falar assim, não, a gente tem que congelar os preços, controlar os preços. Gente, isso aqui é literalmente voltar para os anos 80, cara.
entendeu? Então, por que que eu tô alertando os senhores? Pessoal, se vocês tiverem muita grana parada no banco, etc., vocês precisam estudar uma estratégia aí para ver o que vocês vão fazer. Vocês têm que analisar e prever todos esses cenários. Às vezes tem gente que tá aí indo jogar bolinha no churrasquinho, sexta-feira, sextopa, não tá pensando em nada, cara. Pessoal, o governo Collor, quando fez o confisco, ele, imagine que foi no final de semana, cara, que ele fez isso. As pessoas, é, sexta-feira, as pessoas estavam de folga. O governo falou assim: olha, a gente vai declarar essa sexta-feira, esse sábado, feriado bancário nacional. Aí o que isso significa? Que ninguém ia poder fazer transação e nada no banco. Os bancos na época fechou, né? Porque antes era tudo feito presencialmente, não tinha Pix, nada. Hoje para o governo travar as contas dos bancos temporariamente é muito fácil. É só o governo mandar lá o Pix agora. Ele é controlado pelo Banco Central. O Banco Central pode simplesmente fazer o quê? Olha, o Banco Central vai fazer uma manutenção aqui no sistema. O Pix vai ficar sem funcionar sexta, sábado, domingo. Só que ele não vai explicar o porquê. Aí as pessoas, ele avisa antes, tá? Pá. Aí as pessoas só vão ter TED ou dinheiro físico para poder fazer as coisas, né? Só que acontece, senhores, não sei se vocês repararam, as agências bancárias fecharam várias. Dinheiro, papel moeda tá escasso, entendeu? Quase ninguém tá usando. Aí imagina se o governo resolve fazer isso daí, as pessoas vão achar assim, pô, sexta, sábado, domingo, pá, eu tiro um dinheirinho, dá pra se virar, né? Aí chega na segunda-feira, de manhã, o governo baixa o decreto do confisco. Foi exatamente isso que o Collor fez, gente. O Collor, ele decretou feriado bancário. As pessoas não deram bola, né? Porque o dinheiro estava parado rendendo juros lá. E antes da segunda-feira, antes do horário de expediente dos bancos abrir na segunda-feira, que no caso era 10 da manhã, ele foi lá e anunciou o confisco 8 horas da manhã, cara. Entendeu? Aí as pessoas não tinham como sacar o dinheiro. Entendeu? Se o governo fazer isso daí, congelando por uma suposta manutenção do sistema do Pix do Banco Central, todo mundo vai ficar com o dinheiro travado, cara. Mesmo que as pessoas consigam ir em caixa 24 horas, não sei o que, em agência bancária sacar o dinheiro, não vai ter dinheiro em papel suficiente para todo mundo, cara. E isso, claro, se tivesse alguém com informação privilegiada que isso iria acontecer e fosse sacar o dinheiro antes. Pessoal, eu não estou pregando aqui para vocês fazer a corrida bancária de todos saírem desesperados para sacar dinheiro no banco, tá? Porque primeiramente isso é um crime, tá? E eu não estou incentivando espalhar esse tipo de pânico nas pessoas e muito menos em vocês. Mas vocês precisam prestar atenção nessas coisas que estão acontecendo, tá? Hoje, o que eu vejo, é uma das poucas coisas que vai se livrar do confisco, que não tem como confiscar, sempre as únicas coisas que não podem ser confiscadas, né, que está nessa lei, é propriedade privada. Ele pode confiscar tributo, ou seja, ele pode tributar, ele pode congelar a conta, ele pode tomar o dinheiro. Mas tem uma coisa no Legacy que não é confiscável: ações. Ações da bolsa. Uma ação é um contrato de participação da empresa numa propriedade privada. Ações não podem ser confiscadas porque ela é propriedade privada. Vocês entenderam? E isso aconteceu em 1990. Quando o Collor confiscou dinheiro, ele não confiscou ações, porque não pode, é propriedade privada, não pode confiscar propriedade privada. Então, provavelmente o que não cairia nessa malha de loucura seria as ações. Por outro lado, Bitcoin também é uma saída para isso daí, entendeu? Então, que nem eu, por exemplo, eu contei aqui que o plano real foi para a vala, comentei as outras coisas sobre a escravidão monetária, etc. Então, eu tô levantando um assunto aqui para vocês verem que tem sentido nisso aqui que eu tô falando, entendeu? Tem sentido esse cenário de escassez de alimento, de inflação. Tem esse cenário do governo poder criar um auxílio emergencial ou de confiscar o dinheiro, porque o governo tá falido, cara. Os caras conseguiram destruir a dívida interna e as questões de gastos muito rapidamente, um ano e meio. E antes que um cabeça baldia venha aqui falar bosta, vocês votar todo mundo.
Cara, independente, cara, de governo, cara, o Estado te fode igual, cara. Não... Vocês acham, cara, que o pessoal que governa mesmo esse país aqui, que é dono do Brasil, que provavelmente são pessoas que estão lá fora do país, pelo mundo, independente do político, que o boneco fantoche que senta no colo deles, eles são ventrílocos desses bonecos, eles iam provocar as coisas da mesma forma, cara. Vocês acham que foi normal, do nada, chover uma caralhada concentrada só no Rio Grande do Sul, cara? Não tem coisas, sim, existem muitas coincidências que não são coincidências. Conselho vocês, vão lá procurar fotos e tem vídeo de um cara filmando quando estava começando a chover em Porto Alegre. Apareceu uma nuvem redonda preta, mó sinistra no céu, cara, quando tava chovendo. Um negócio assim, sobrenatural, cara. Muito estranho, tá ligado? Aí vocês vão falar assim, pô, o Yannick Ligai vestiu o chapéu de alumínio agora. Pessoal, quando eu falei, desconfiem de coincidências demais. Muitas coincidências não são coincidências. Agora você pensa, eu penso também, não é coincidência de mais um negócio de calamidade estadual, nacional tão grande igual esse do Rio Grande do Sul, que olha só, e que esse fator gerador de calamidade entrega na mão do governo federal a capacidade dele poder utilizar essa lei do confisco, sabendo que o governo está desesperado por dinheiro, porque ele não está tendo outra forma de injeção monetária, porque o Campos Neto ainda está no Banco Central segurando a taxa de juros, entendeu? Eles vão cagar o pau no Banco Central quando eles pegar. Porém, agora eles, cara, é tipo assim, o Estado do Brasil, cara, ele tá injetando nitro no motor, cara, do carro, tipo assim, para estourar as contas muito rápido, cara. Ou seja, na estratégia que eu geralmente comentei em outros vídeos lá de falência do Estado para gerar uma revolução socialista, que é a estratégia Clover-Piven, os caras têm lá naquela estratégia ali que ele é usada nos Estados Unidos, que são dois economistas, sociólogos que inventaram essa teoria, que é a qual você gerar ineficiência no Estado, excesso de gasto, fazer a população depender de muito auxílio, e quando tudo isso estiver implementado, a hora final é você criar múltiplas crises no Estado para o Estado quebrar, entendeu? Então eu começo a olhar assim, pô, o governo está em déficit fiscal, está aumentando imposto, curva de Laffer foi por causa do chapéu. Aí agora o estado que mais produz alimento no país perdeu tudo. 70% da produção agrícola foi pro saco. Cara, isso é uma múltipla crise. É uma múltipla crise de destruição do estado e é uma múltipla crise federal, cara. Eu não sei como é que vai se comportar o preço dos alimentos, pessoal, daqui um mês, dois, três, quatro. Entendeu? Como eu expliquei essa questão da importação para vocês, do dólar, da reserva cambial. Entendeu? Então eu acho que isso aqui é um vídeo de alerta, né? Para fazer as pessoas refletirem. Eu tô com praticamente todo o meu patrimônio em Bitcoin e a outra parte que não está em ações. Se isso acontecer, eu tô protegido. Porque eu duvido muito que eles vão confiscar ações de propriedade privada, porque isso afeta empresas grandes que simplesmente iam fugir do país se isso acontecesse. E aí isso é instaurar um caos civil generalizado, né? Que eu acho que não é isso que exatamente o governo quer. E, né? E Bitcoin, né? Bitcoin não tem como confiscar. Mesmo que o governo saiba que você comprou, se você colocou em auto custódia numa carteira cold wallet, né? Que é uma carteira offline, que não tem conexão com a internet, você tá safe, cara. Os caras só vão conseguir pegar teu Bitcoin se eles torturar tu lá com a furadeira no joelho lá e tu abrir o bico, tá ligado? Então, senhores, tá aí um caso para se pensar, tá? E sobre o pessoal que tem me perguntado nos comentários, Yane, como é que faz para comprar Bitcoin? Como é que faz isso, aquilo? Deixa eu tomar água aqui, peraí. É foda, cara. Fala pra caralho, seca a boca. Pessoal, lá no canal do Bitcoinheiros, cara, entra lá naquela porra. Tem um tutorial lá para você criar uma carteira através de um pendrive usando a carteira da Electro, tá? Tem duas formas. Você cria com um celular em um pendrive, utilizando o Linux Tails, né, no pendrive, e o celular. Ou seja, daí o sistema Linux no pendrive vai rodar o sistema Linux no computador pelo pendrive
offline. Então não vai ter que, você vai gerar suas chaves lá, criar a carteira lá, offline. Então não vai ter como ninguém ter acesso àquilo lá, porque tá offline, é seguro, entendeu? Aí você vai poder ver o saldo daquela carteira offline que tá lá no teu pendrive, criando uma carteira espelho no celular que vai servir só para ver o saldo e só para ver os endereços da sua carteira. Ou seja, o celular vai servir para você mandar os endereços para as pessoas te depositarem Bitcoin e para você olhar o saldo do Bitcoin. Então vai lá no canal do Bitcoinheiros, coloca lá tutorial Electron, aí vai ter lá, vai ter até uma playlist daquilo dali, entendeu? Aí esse setup usando o pendrive com o celular e tem um setup com dois Opa, desculpa. Tem um setup com dois celulares que funciona como é um celular que vai ser usado online, que vai ser esse daí para consultar a saldo e ver os endereços, e o outro celular vai ter que ficar forever offline, que é ali que vai ficar tuas chaves que acessa a tua carteira, cara. Entendeu? E tem também, gente, uma forma segura de você criar. Você pode, se vocês tiverem dificuldade de decorar as palavras, ou tem medo de anotar e perder, tem uma forma de gerar as palavras chamada Ian Coleman. I-A-N. Coleman. C-O-L-E-M-A-N. Ian Coleman. É um sistema que você vai entrar no site dele lá, você baixa o site lá no computador e pode colocar, salvar o HTML no pendrive. Tem tutorial de como você criar sua carteira através desse método Ian Coleman. Por que serve, senhor, esse método Ian Coleman? Serve para você controlar, criar lá as palavras que você quer gerar para gerar uma carteira. Por exemplo, em vez de gerar uma carteira com palavras aleatórias, você pode abrir uma lista lá que tem mais de 2.000 palavras e criar uma sequência de 12 palavras com palavras que são familiares para você, entendeu? Ou, por exemplo, você tem uma marca de tênis, de roupa, um aparelho, algum objeto que você usava muito quando era criança. Então, por exemplo, você pode colocar lá. Eu vou citar palavras totalmente aleatórias, tá ligado? Tipo, bike, man, várias palavras. Você pode criar uma sequência de palavras que seja fácil para você decorar, que faça um sentido para você, entendeu? Então não vai gerar uma frase aleatória. Então, para quem quiser decorar as chaves para criar carteira na cabeça, criando pela Ian Coleman é mais fácil, entendeu? Para fazer isso. E também tem lá outras ferramentas. Então, o pessoal também tem no Bitcoinheiros lá, cara. O canal do cara é referência para tutorial. Eu tô totalmente limitado aqui para poder fazer tutorial para vocês, porque eu tô trabalhando que nem um caralho, entendeu? Estou gravando vídeos aqui totalmente de forma precária e assim de improviso com o telefone para vocês. Então tem esses métodos. Olha o canal do Bitcoinheiros, caso você queira aprender tutorial para criar carteira, para gerar chave, que é o que faz a carteira existir. E também tem ali, ele explica ali todos os motivos que você pode fazer para ter segurança, para você não perder a carteira, para ninguém invadir, hackear suas coisas, entendeu? Por exemplo, eu e Yanni Kirigaya, eu não tenho minhas palavras da minha carteira de Bitcoin salva em lugar nenhum. Eu decorei as 12, tá na minha cabeça, não tem como eu esquecer. Porque eu gerei lá na Ian Coleman várias palavras e ainda coloquei uma senha para proteger ainda as palavras. Ou seja, eu criei 12 palavras e ainda tem uma senha gigantesca que chama passphrase. O que acontece quando você cria uma senha além das 12 palavras? Quando você gera as 12 palavras, senhores, imagine assim, ó, imagine um CEP da tua rua. Você gerou 12 palavras, apareceu um CEP lá, que é o endereço. Imagine que o endereço é 1010, com as 12 palavras. Aí eu vou lá e crio a passphrase, que é a senha. Vamos dizer lá que eu tenho as 12 palavras e coloco uma palavra aleatória lá. Tipo Pikachu. Eu escrevo Pikachu lá. Entendeu? Aí o que acontece? O meu CEP que era 1010, por causa das 12 palavras, como eu introduzi a passphrase Pikachu, agora o meu CEP não é mais 1110. Agora ele é 1595. Ou seja, ao inserir a passphrase, eu aumento a criptografia da minha carteira.
Ou seja, fica extremamente seguro de contra-hackeamento. Então, eu estava lendo matérias recentemente, cara, que computadores mais avançados, que nem esse processador do AMD Threadripper aí, que tem núcleo que é um diabo aí, se você cria uma carteira com 12 palavras e uma passphrase, cara, ele demoraria séculos em força bruta de testar senha por senha para tentar quebrar o endereço da tua carteira e hackear tuas coisas. É muito improvável. Aí o pessoal fala, mas tem a computação quântica, né? Eu também tinha essa dúvida, né? Então, tipo, até mesmo com a computação quântica, cara, se os caras tentar quebrar essas senhas aí, essas senhas que são extremamente criptografadas, ainda assim demoraria anos para isso acontecer. Isso seria bem difícil. Lógico que isso daí também é uma loucura, porque para alguém investindo em um computador quântico de bilhões para fazer isso daí, isso gasta energia pra caramba. E não existe ainda porque não foi encontrado um supercondutor eficiente para estar fabricando um processador desse tipo de forma eficiente, entendeu? Que funcione tempo suficiente para ficar tentando fazer força bruta em criptografias, entendeu? E pense bem, se os caras tivessem um computador quântico já para quebrar essas criptografias de Bitcoin, os caras já teriam quebrado criptografia de exército, acessado o sistema de arquivos nacionais, a sistema de bomba atômica e os caralho, tá ligado? Então, ainda não tem uma forma ainda disso. Eu estudei um pouco disso para estar falando para vocês hoje. Eu achava que a computação quântica antes poderia foder facilmente isso daí. Porém, o interessante é que a partir do momento que os caras conseguissem criar a computação quântica, provavelmente o pessoal que está monitorando a blockchain do Bitcoin, etc., também já iam criar um novo sistema de endereços e senha muito mais expandido, que se torna mais difícil ainda, entendeu? Ou seja, quantum resistant, que é uma coisa que é resistente à computação quântica, entendeu? Então, senhores, nesse cenário aqui que eu contei para vocês, eu só vejo duas formas, cara, do cara se proteger do confisco caso uma loucura dessa aconteça, é em ações ou tá em Bitcoin, cara, entendeu? Não tem muita conversa nisso. Ah, eu tenho tesouro direto. Se fudeu. Ah, eu tenho. O que daí eles dão calote, cara, no tesouro. Eles não pagam. Aí simplesmente o governo vai lá e não paga. Isso chama calote. A Argentina fez isso aí um monte, cara. Com aquele governo kirchneriano lá. Que teve lá antes do Milei. Entendeu? Por isso que sumiu o dólar, os dólares lá. Os investidores desapareceu, cara. O governo ficou quebradaço. Só imprimindo dinheiro. Tava aquela inflação lá de quase 200% ao ano, cara. Entenderam? Ações ou Bitcoin. Não tem outra coisa pro cara se segurar. O cara que quer ficar no Legacy vai ter que ficar em ações, cara. Entendeu? E o cara que quiser dar saída definitiva aí do estado vai ter que pensar bem e aprender o Bitcoin, pessoal. E aí o negócio, o cerco tá fechando. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário aqui fixado. Não, melhor, vou colocar na descrição aqui do vídeo o link de um jornalista que fez algumas matérias e no meio dessa matéria aí tem ali a declaração do deputado ali agora não sei se deputado, senador, o Heróis Bragança, né, puxando essa capivara aí do confisco, cara, entendeu? Com essa tragédia no RS e essa questão de insegurança alimentar, cara, que a gente vai passar, não é que se vai acontecer, é quando, entendeu? Então fiquem bem espertos aí, pessoal. Reflitam aí sobre o que eu passei para os senhores hoje. E não considerem o Yannick Ligaya um profeta do caos aí. Mas sim uma pessoa que está apontando para a realidade para vocês tentar refletir um pouco. Entendeu? Não, vou me churrascar, não sei o que. Não, cara. Vamos trabalhar, vamos lutar. E a pessoa que é prevenida geralmente é a pessoa que está mais safe, né? Antes de morrer, o seguro, a pessoa segura, ela tem que ser mais fácil morrer de tédio do que morrer desprevenido, né? Certo? Pelo menos era isso que quando eu tinha um pai vivo, ele me dizia, né? Enfim, senhores, hoje isso aqui foi o meu alerta, né, do Yannick Ligaio, e espero que os senhores aí tenham uma ótima vida.